Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: que haja luz, e houve luz. Esse é o início das Escrituras. Não é o início de tudo, porque Deus era antes disso, mas é o início da criação, o início das Escrituras. E o que eu acho interessante é porque o texto começa dizendo: no princípio, Deus. Aqui nós já temos uma grande lição. Deus aparece logo no início. E se você for ver como termina o livro de Apocalipse, a história da humanidade vai terminar de forma perfeita. Nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Por que o final da história do homem, lá em Apocalipse, aqueles que servem a Cristo, termina de forma perfeita? Porque Deus está no começo. Então a primeira lição que nós podemos aprender aqui é: quer que o seu final seja bom, coloque Deus no começo. Priorize Deus no começo, e o fim das coisas será perfeito. A Bíblia diz que o melhor não é o começo, o melhor é o fim das coisas. Mas para o melhor ser o fim, é preciso colocar Deus no começo. E a Bíblia continua dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deixa eu te ensinar algo poderoso aqui. Essa palavra criou vem do verbo criar. E no hebraico o verbo criar é o verbo bara ou bará. E só pode ser usado para Deus, porque esse verbo bara ou bará no hebraico significa criar algo a partir do nada. Só Deus consegue criar algo a partir do nada. Para o verbo criar ser usado para o homem é o verbo asa, que significa criar algo a partir de uma matéria-prima já existente. Então, Deus consegue criar algo a partir do nada, simplesmente liberando uma palavra profética. O que Deus libera acontece. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer, para criar. Deus não precisa que tudo esteja cooperando, que as finanças do país estejam 100%. Deus não precisa que o Brasil se torne a maior potência mundial para ele operar. Deus não precisa que a sua família esteja totalmente estabilizada para fazer. Deus não precisa que a sua saúde esteja 100% para ele operar o milagre. Não. Deus é Deus. E Deus, ele consegue fazer mesmo tudo dando errado na tua vida. Deus consegue criar algo a partir do nada. Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Não sei como está a tua alma, não sei como está o teu coração, não sei como estão os teus pensamentos, não sei se você está conseguindo dormir em paz, porque você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mas existe um Deus que a Bíblia diz que não dorme e nem cochila. Existe um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Existe um Deus que mandou o salmista escrever dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é esse Deus que consegue criar algo a partir do nada. Então você não precisa estar vendo, você só precisa crer que ainda existe um Deus que cria algo a partir do nada, um Deus que é todo poderoso, um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que manda, um Deus que comanda, um Deus que mata, um Deus que ressuscita, um Deus que fere, um Deus que
cura a ferida, um Deus que ele mesmo se intitula dizendo: eu sou o que sou. Esse é o Deus que você serve. Flávio, mas Deus me fez tantas promessas e as circunstâncias não estão favoráveis. Deixa eu te ensinar uma coisa: a promessa de Deus sempre vai se chocar com a realidade que você está vivendo. A promessa de Deus sempre vai ser maior e sempre vai parecer impossível, porque quando Deus te promete algo, quando Deus te dá uma visão, essa visão sempre vai ser maior do que a sua realidade. Essa visão não vai condizer com a realidade que você está vivendo. É por isso que às vezes a gente meio que desacredita por um momento, porque a nossa realidade tudo dá errado. Aí Deus vem com uma promessa dizendo que vai fazer, que vai acontecer. E quando você compara aquilo que Deus prometeu com aquilo que você está vivendo, é totalmente fora de nexo. Por isso que Deus é todo poderoso. Vou te dar um exemplo. Deus chega para um homem que a mulher dele é estéril, não podia ter filhos de jeito nenhum, humanamente falando era impossível. E Deus disse: Abraão, a partir de hoje o seu nome vai ser Abraão, porque de você eu vou levantar uma descendência poderosa. Agora pense comigo, a mulher do camarada era estéril. E Deus diz: o seu nome vai se chamar Abraão, que significa pai de multidões, porque a partir de você eu vou levantar uma geração forte, um povo poderoso. Humanamente falando, isso é loucura, irmão, porque a mulher do camarada não pode ter filhos. E Deus diz: a partir de vocês, a partir de você, eu vou levantar famílias, nações, reis, príncipes procederão de ti. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu prometi porque eu tenho o controle da situação. O Deus que você serve te faz promessas grandiosas, porque Ele não depende de governo, Ele não depende da presidência da república, Ele não depende de políticos. Deus não é político, Deus não é prefeito, Deus não é governador, Deus não é senador. Não, Deus não é chefe de estado, Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. E Ele costuma cumprir, como diz o Salmo de número 145, verso 13. Deus é fiel em todas as suas palavras e sempre cumpre com tudo aquilo que Ele fala. Então creia, o Deus que você serve tem poder para criar uma solução que você precisa a partir do nada. E olha o que diz o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Existe uma expressão hebraica aqui, que é a expressão tohu vavohu, que significa que houve uma desordem, uma catástrofe, destruição, morte, por conta de algo que aconteceu aqui no versículo 2, entre o versículo 1 e o versículo 2. Só que o que me chama a atenção é porque a Bíblia diz que havia trevas, e de acordo com essa expressão hebraica, havia destruição, havia morte, choro, luto. Só que o versículo 2 continua dizendo: e o Espírito de Deus se movia. Havia trevas, destruição, morte, desordem, mas o Espírito de Deus se movia. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Não importa como está o teu contexto, não importa como está o teu coração, não importa em que ambiente desfavorável você se encontra nesse exato momento, mas de uma coisa eu sei: esse contexto de crise não impede o mover do Espírito. Esse contexto de guerra, de batalha que nós enfrentamos, e talvez você está aí chorando agora, porque você está numa situação em que você não tem mais esperança de nada.
mas creia, no meio dessa dor, o Espírito de Deus se move ao teu favor. No meio dessa guerra, o Espírito de Deus se move ao teu favor. No meio desse luto, desse sofrimento, o Espírito de Deus se move ao teu favor. Você só precisa crer nessa palavra. E olha a consequência do mover do Espírito. Versículo 3. Então Deus disse. Primeira coisa que acontece, Deus fala. O Deus que você serve não é mudo. O Deus que você serve fala. E quando Ele fala, as coisas acontecem. Quando Ele libera a palavra, as coisas acontecem. Provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas é da boca do Senhor que vem a última palavra, porque Ele manda, Ele comanda. Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Então Deus disse, repare, o contexto é totalmente desfavorável, mas o Espírito se move. E depois que o Espírito se move, Deus fala. E o que acontece quando Deus fala? E houve luz. Deus disse, o que está precisando? De luz? Porque tem trevas. Então eu vou liberar aquilo que eles precisam. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Se puder, coloca a sua mão assim na posição de receber, porque eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida agora. O Espírito já está se movendo ao teu favor. A graça de Deus já está se movendo ao teu favor. O poder de Deus já está se movendo ao teu favor. O renovo de Deus, o refrigério de Deus já está se movendo ao teu favor. Deus vai liberar uma palavra para a tua vida, e uma palavra que Ele liberar vai clarear as coisas. Aquilo que você precisa vai vir do céu. A palavra que a tua família precisa vai vir do céu. O renovo que você precisa vai vir do céu. A provisão que você precisa vai vir do céu. E disse Deus que haja luz, e houve luz. Imagina, com uma palavra que Deus liberou, as coisas clarearam, as coisas se endireitaram, as trevas foram embora, o contexto difícil desaparece. Apenas uma palavra que o seu Deus liberar ao teu favor, as coisas vão voltar ao normal. Apenas creia nessa palavra. O Espírito já começou a se mover ao teu favor. Deus vai bradar do céu e as coisas vão se endireitar novamente. Creia nessa palavra. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.